E agora vamos tratar aqui do último custo que pode incidir, que diz respeito à taxa de custódia da B3. E eu também digo que essa taxa de custódia da B3 ela pode ou não incidir. A regra é que a cobrança de 0,25% ao ano a título de taxa de custódia, ela sim, ela existe. Mas de maneira excepcional, ela pode não ser cobrada. E ela não vai ser cobrada de quem? Em qual situação? Eu já cantei a bola. Não é de em qual situação, é de quem? Daqueles investidores que possuem mais de 5 milhões de reais em investimentos na Bolsa de Valores. Então, para aqueles investidores que possuem mais de 5 milhões, esses investidores eles são isentados da taxa de custódia da B3. Mas é claro, essa é uma situação excepcional e não denota a realidade da maioria dos investidores, né? Então aqui vamos entender o que é essa taxa de custódia e entender para que ela serve, né? De início, após a realização da compra dos seus títulos, você vai perceber que eles não ficam na posse da sua corretora. E eles também não ficam na posse do banco ou do banco vinculado à sua corretora. Eles vão ficar custodiados na B3, especificamente na CBLC, na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que nada mais é do que um departamento da B3. E por conta dessa custódia, incide a taxa de 0,025% ao ano, mas aqui ela é sobre o valor total dos títulos públicos que você possuir. Então, esse percentual, ele acaba sendo cobrado proporcionalmente ao período em que você mantiver os seus títulos aplicados. E ele acaba sendo calculado até o saldo dos 5 milhões de reais por conta de custódia. De maneira que, a partir do momento que você atingir 5 milhões de reais em investimentos perante a B3, você já sabe que a taxa de custódia ela vai ser isentada de você. Então, essa cobrança ela vai acontecer sempre nos chamados eventos de custódia. Quais que são esses eventos de custódia? Basicamente são o seguinte: a taxa de custódia ela vai ser cobrada semestralmente no primeiro dia útil de janeiro e no primeiro dia útil de julho. Essa é a primeira hipótese em que você vai ter que pagar pela taxa de custódia da B3. Ela também vai ser cobrada quando do pagamento dos juros semestrais, referente, claro, àqueles títulos que pagam cupons semestrais. E ela também vai ser cobrada quando houver o vencimento do título. E por fim, você também vai pagar pela taxa de custódia da B3 quando você vender o seu título de maneira antecipada. E no caso de uma venda antecipada, você vai pagar essa taxa sobre um valor proporcional ao tempo em que você permaneceu com o título. Então, desse modo, você já percebe que a taxa de custódia de 0,25 ao ano da B3, ela é calculada diariamente sobre o valor diário de mercado dos títulos. Ficou meio confuso, mas é isso mesmo. A taxa de custódia da B3 ela é calculada diariamente sobre o valor diário de mercado dos títulos. Então, te traz essa proporcionalidade de cobrança. Então, naqueles casos, naquele semestre, quando a somatória da taxa de custódia e, eventualmente, da taxa de administração da sua corretora, ela for inferior a R$10, o valor dessas taxas ele vai ser acumulado e somente ele vai ser cobrado no semestre seguinte. Então, você tem você tem que atingir esse percentual mínimo equivalente a R$10 para que você pague naquele semestre sobre a taxa de custódia da B3. E por que a B3 cobra essa taxa? O pessoal estava brigando lá dentro do curso, discutindo sobre isso, falando, mas a corretora não cobra, mas a B3 cobra. Por quê? A B3, a Bolsa, ela acaba justificando a cobrança dessa taxa no fato que ela realiza a guarda dos títulos para os investidores. Ela justifica também de que ela precisa manter um sistema referente à plataforma do Tesouro Direto, um sistema informatizado, bem como ela precisa guardar as informações e as movimentações dos saldos dos investidores, e por isso ela precisa ser custeada com relação a esse tipo de sistema. E ao contrário da taxa de administração, a taxa de custódia da B3, ela não possui cobrança automática. Ou seja, embora ela seja cobrada sobre o valor do montante investido, ela não vai ser descontada automaticamente de você.
Então, para que você se livre do ônus de pagar a taxa de custódia da B3, você vai ter que efetivamente fazer o pagamento dessa taxa. Ou seja, é necessário que você deposite na sua corretora o valor relativo àqueles 0,25% ao ano. Ou que você deposite o valor proporcional ao tempo que você permaneceu com seus títulos, né? Então você percebe que isso acaba denotando um plus, né? Ele denota um valor a mais que você precisa pagar sobre esse título.